irmãos, a todos aqui nessa noite, mais uma vez juntos para prestar esse culto ao nosso Deus, culto de louvor, culto de adoração ao Senhor. Que bom e como é bom nós prestarmos cultos ao nosso Deus. Como é bom estarmos reunidos como igreja em adoração ao Senhor. E eu quero ler nessa noite com você o Salmo de número 142. Os 7 versículos desse Salmo. Salmo 142. Ele nos diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. É um salmo que foi composto, uma melodia que foi composta para servir como uma oração. Uma oração em meio a um ambiente de grande desânimo espiritual. Uma oração de alguém que se sente abalado, abatido, desanimado, triste. Uma oração de quem se encontra naquele momento assim, sem perspectiva, sem achar nenhuma solução. Alguns salmos têm essa característica, têm esse jeito. Alguns salmos são orações, como o Salmo 57 também, que tem essa mesma característica. A diferença do Salmo 57 para o Salmo 142 é que ali, diante da dificuldade, diante do drama, diante da tristeza, o salmista, ele reage com grandeza. É assim, é uma reação, é um salmo pedindo socorro, mas a reação é uma reação de alguém que se sente forte, que se sente abalado com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo cheio de convicção, de certeza da presença de Deus na sua vida. Por isso ele vai dizer assim: firme está o meu coração. Mas nem sempre a gente reage assim diante das dificuldades. Aqui no Salmo 142, a reação é diferente do Salmo 57. Aqui, o salmista, ele está tremendamente abalado diante daquilo que ele está passando, diante daquilo que ele está enfrentando. A gente sabe como são essas coisas, sabemos como também às vezes nos encontramos em situações assim. Acontecem coisas conosco, e aí no momento aquelas coisas vêm nos testar, para nos mexer conosco mesmo, e às vezes a gente enfrenta essas situações e a gente diz assim: eu vou tirar isso aí de letra.
Eu não vou me deixar abalar por isso que está acontecendo, por esse problema com o qual estou lidando. Tenho certeza, eu tenho convicção que Deus está comigo e eu vou sair vitorioso disso aí. Eu vou enfrentar isso, mas já sei que eu vou vencer. Às vezes é assim que nós nos encontramos, mas nem todas as vezes é assim. Às vezes os problemas vêm e nós estamos muito fragilizados, muito debilitados, estamos muito tristes. E aí não é dessa forma que nós reagimos, achamos que vamos ser vencidos mesmo, e aí ficamos com medo, ficamos apavorados, ficamos em pânico, ficamos inseguros. Isso tem sido a experiência de cada pessoa. Tem sido a experiência minha, tem sido a sua experiência, tem sido a experiência de muita gente. Essa era a situação de Davi quando ele compõe esse Salmo 142. Na época de que essa situação aqui estava acontecendo, o seu coração estava muito angustiado por conta de uma perseguição que ele vinha sofrendo. E essa perseguição em foco aqui é a perseguição que estava lhe fazendo Saul, que havia se tornado seu inimigo. Havia se tornado uma pessoa que queria dar cabo da sua vida, queria destruí-lo. E era assim que Davi estava naquele momento. E aí ele estava com medo, ele estava assustado. E aí o texto diz que ele vai se refugiar. Aqui na abertura do Salmo diz, ele se refugia numa caverna. E essa caverna é a caverna de Adulão. Ele se refugia no interior dessa caverna. E ali estava com ele toda a família, o seguiu, porque temiam que aquilo que estava sendo premeditado para Davi pudesse vir como consequência para a família dele também. Às vezes alguém se sente ameaçado e a sua família também está ameaçada. E aí a família de Davi vai segui-lo, vai entrar naquela caverna com ele, porque eles temiam ser mortos. Mas aí desgosto atrás desgosto, amargura atrás amargura. E aí quando você lê o relato ao qual esse salmo se refere, o Salmo 142, você vai ler lá em Samuel, vai ver que enquanto Davi estava naquela situação amargurada, triste, começa a se juntar com ele, não só a família dele, mas se junta com ele também uma porção de gente. Um grupo de pessoas que aí foi chegando também. E o texto diz que aquelas pessoas que foram chegando para Davi, era muita gente, eram muitos homens, muitas pessoas. Se ajuntou com ele uma pequena multidão. E Samuel vai dizer que aquelas pessoas que ajuntaram-se com ele, era gente que estava em aperto, gente que estava endividada, gente que estava amargurada de espírito, ou seja, gente que estava tudo assim, para baixo. Sabe aquela tirinha antiga, o Garfield? Garfield era para baixo, sempre para baixo. E as pessoas diziam, agora isso já saiu, eu estou igual o Garfield, estou para baixo, desanimado, abatido. Quando você está assim meio amargurado, meio desanimado, é mais fácil esse amargurado fazer com que essa amargura tome conta do ambiente do que o contrário. Essa contaminação dessa amargura e desse abatimento, ele acontece de uma forma assim muito mais natural. Ou seja, aquele para baixo acaba colocando quem está perto dele ou dela, colocando essas pessoas para baixo também.
E aí o ambiente fica um ambiente de tristeza, um ambiente de amargura, um ambiente triste, de desânimo. A gente diz assim: vou levantar essas pessoas, vou fazer com que elas se animem. Mas não basta falar, é preciso que mude o estado de espírito, é preciso que mude o ânimo, é preciso que mude o coração, é preciso que mude muitas coisas. Foi nesse contexto, se sentindo dessa forma, se sentindo dessa maneira, que o salmista vai montar o ambiente para mais tarde ele escrever o Salmo, compor o Salmo 142. Ali estava ele, à frente desse exército de gente esfarrapada, derrotada, com ânimo lá embaixo. E o que faz o salmista numa situação como essa? Ele começa a falar. Ele começa a prestar queixa a Deus. Esse Salmo 142 é uma oração, sim, mas é uma oração de queixa, de alguém que se queixa diante do Senhor. Ele está dizendo assim para Deus: Deus, eu estou me sentindo triturado, o meu ânimo desapareceu completamente, eu estou aflito. E o texto vai nos dizer que ele não fala com Deus, ele não faz aquela oração de voz comedida, ele grita. Ele fala com Deus, mas ele fala com Deus já naquela agitação, naquele modo de gritar com o Senhor. Ele clama, mas ele clama já sem dominar os seus sentimentos, já se sentindo tão fragilizado que o que predomina nele são as emoções, não é mais a razão que controla. Porque quando a razão controla a vida da gente, a gente diz assim: deixa eu maneirar, deixa eu falar pausadamente, deixa eu organizar minhas ideias. Mas quando a gente se sente triturado e o que domina a gente são as emoções, aí é descontrole. E aí, em vez de você falar com as pessoas, você grita com elas. E aí a outra diz assim: fala calmo. Eu estou calmo. Está calmo? Como está calmo? Você está gritando e a pessoa nem percebe. Você já passou por uma situação assim? Nem percebe que ela está alterada, agitada, nervosa. E aí ela já começa a tratar com as pessoas de uma maneira já estranha. O salmista diz: eu derramo diante de Deus a minha queixa. Eu estou falando para o Senhor aquilo que eu estou sentindo. Não tenho mais domínio próprio. Estou alucinado com esses problemas, transtornado diante desse caudal de problema que está acontecendo comigo, que se juntou uma coisa na outra e veio, e agora isso já é uma coisa muito grande. E o salmista diz: eu me sinto preso, eu me sinto como que num cárcere, eu me sinto agrilhoado, emudecido, sufocado, como se estivesse numa masmorra. Numa masmorra existencial, é verdade, mas aprisionado. Davi é um homem sem liberdade, cujo direito de ir e vir foi tolhido, foi tirado dele. E esse direito de ir e vir foi tirado por esse inimigo que surgiu, que no caso aqui é Saul. Ele não pode mais ir e vir, ele está escondido no interior de uma caverna. Ele está se ocultando para salvar a sua vida. E com isso vem o abatimento do coração, com isso vem a tristeza, com isso vem a depressão, com isso vem todos esses sentimentos. Quantas pessoas nesse tempo que nós vivemos
passando por situações assim como essas, não pelos mesmos motivos que Davi, evidentemente, mas por outros motivos, por seus motivos, motivos familiares, motivo de relacionamento de marido e mulher, de filhos com pais e pais com filhos, problemas de família, problemas no trabalho, problema na sua profissão, naquilo que faz na vida. E as relações se complicam e os ambientes ficam ambientes tensos, ambientes assim complicados, e a gente diz assim: eu não sei como sair desse problema, não sei como sair dessa situação, e ela se sente sufocada, angustiada, perseguida. Gente que não vê uma saída para isso. Eu não sei como sair dessa situação. Por que Davi estava se sentindo dessa maneira? No verso 3 aqui e no verso 4, ele nos diz de onde provinha essa aflição, esse sentimento. Ele diz assim: eu estou me sentindo num caminho cheio de armadilhas. Ou seja, a tribulação de Davi era real. Ele está dizendo assim: olha, se eu caminhar, eu preciso prestar muita atenção aonde eu vou colocar os meus pés, porque é campo minado. Os inimigos prepararam armadilhas para mim. Havia espiões de Saul, havia gente espreitando, havia gente procurando ver tudo, examinar tudo. O exército do inimigo era um exército numeroso, gente à espreita, gente traidora, gente perigosa. Daí Davi dizer: olha, tem muitas armadilhas diante de mim, no caminho que eu ando me ocultam armadilhas. E essas armadilhas, irmãos, são reais. Às vezes essas armadilhas são preparadas e são tão bem feitas que por nós mesmos a gente não consegue sair. Às vezes essas armadilhas são armadilhas de palavras, de coisas que armam contra nós, e a gente diz assim: como é que eu vou sair disso? Como é que discurso, que fala eu pronuncio para me livrar disso que estão colocando diante de mim? Coisas que às vezes colocam para você e diz assim: olha, dizer sim ou dizer não é um problema. Então como é que eu me saio disso? Se eu dizer sim, eu estou me comprometendo. Se eu me dizer não, eu também estou dizendo, vai dizer que eu estou deixando para lá. Como eu saio dessa? Armadilhas de palavra. Às vezes as armadilhas são reais, de ações, de gestos, às vezes são de palavras. Às vezes o terreno à nossa frente, na família, entre pessoas, no trabalho, na igreja, é campo minado. A tribulação de Davi é uma tribulação de cunho psicológico. Quer dizer, ele enfrentou um problema, o problema é concreto, o problema é real, mas aquilo estava minando a sua mente, minando o seu coração. Porque veja como ele diz no versículo 4: eu me sinto como? Eu me sinto assim, eu olho para a minha direita, para mim, não tem lugar de refúgio, não tem ninguém que se interesse por mim. Sabe o que significa dizer isso? Não tem ninguém que se interesse por mim? Eu estou esquecido. Me deixaram, me abandonaram. Eu estou aqui me sentindo um zero à esquerda. Ninguém está prestando atenção em mim. Uma sensação de abandono que dói na alma, dói no coração, mais do que às vezes os problemas em si. O abandono, a falta de apoio, a falta da presença física, real, concreta, isso é um grande problema na vida de muitas pessoas. Século 21 é um século de pessoas solitárias, pessoas vivendo sozinhas,
Gente que vive nos seus lugares, suas casas, seus lugares, sozinhas. Que só tem elas para ver por elas mesmas e Deus, que a todos nós vê 24 horas por dia. Mas o mais, às vezes a gente se sente abandonados. E quando a gente se sente assim abandonado, às vezes o teste na nossa mente, no nosso coração, é até esse teste para a pessoa duvidar, inclusive, da presença de Deus. Será que Deus está me vendo mesmo? Será que Ele está me olhando? Será que Deus se preocupa comigo? Às vezes pessoas dizem assim: Deus tem tanta coisa para se preocupar, Ele vai se preocupar comigo? Vai prestar atenção em mim? É a tentação para a incredulidade. É a tentação para o afastamento de Deus. Deus não está se afastando dela, mas ela na sua mente, lá no seu coração, ela começa esse processo de afastamento. Começa esse processo de incredulidade. Por quê, irmão? Porque a gente não foi feito para isso. Nós fomos criados para ser amados, para ser queridos. Precisamos de afeto. A gente precisa de amizade. A gente precisa de amor. A gente precisa dessas coisas. Somos assim. Isso é natural. Coisa boa é você se sentir amado, você se sentir amada. Coisa boa você se sentir amado em casa, se sentir amado onde você está na igreja, amado no trabalho, amado entre seus amigos. Coisa boa é isso, por isso, preze isso. Tenha amigos. Você tem amigos? Pois busque, tenha amigos, gente que você possa abrir o coração, falar dessas coisas, desses momentos difíceis, você ser aquela pessoa que você pode dizer assim: olha, estou passando uma crise terrível. E aí você fala aí, e o outro fala, é teu amigo, ela está te ouvindo, está prestando atenção. E aí você fala, e como esse falar assim para um amigo, como isso faz bem ao nosso coração. Como isso faz bem a gente saber assim: poxa, alguém me ouviu, alguém ouviu a minha queixa, alguém ouviu a minha questão. Eu falei, eu desabafei. Davi aqui está dizendo assim: só Deus. Então ele está abrindo o coração diante de Deus, porque ele diz: não tem lugar de refúgio. Eu não sei como me defender, nem sei como me ocultar. Eu estou à mercê do inimigo. Ele reclama, disse: não tem nenhum sinal de afeto, não há sinal de amor, não há nada. Não há nenhuma manifestação de carinho onde quer que esteja. Porque a gente precisa desse estímulo positivo. Todos nós precisamos do estímulo positivo do cônjuge, do amigo, da igreja. Precisamos ouvir aquela palavrinha assim: olha, conta comigo. Eu sei que você está passando, não sei a dimensão dessa angústia, dessa dor, mas no que for possível, conta comigo, eu estou com você. Eu estou aí. Eu estou do teu lado, para a gente conversar. Estou orando por você, não de forma mecânica, mas estou orando por você de fato, com aquela palavra quente, amiga, humana. Estou orando por você de verdade. Paulo se sentiu assim um dia. Ele sentiu a ausência desse sentimento quando da sua prisão em Roma. E aí ele afirma lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer assim, quando ele escreve: eu fui abandonado por todos. Fui abandonado por todos. E o que é que ele faz? Ele pede a Timóteo que o visite. Timóteo, vem me visitar. Vem me visitar. A tendência dessas pessoas, ou da gente, quando está num sentimento desse, é a gente
querer se afastar. Quero ver ninguém. Quero nada. Quero ficar sozinho. Se isola. Mas olha a reação de Paulo quando ele diz assim: todos me abandonaram. Lembrou do amigo. Timóteo é meu amigo. Timóteo, vem cá. Vem me visitar. Se essa é a situação que você se encontra, fique sabendo que foi assim também que se sentiu Davi, foi assim que se sentiu Paulo, foi assim que se sentiu grandes homens e mulheres de Deus. Em certos momentos da sua vida, essas pessoas se sentiram só. Mas a grandeza desse salmo é que ele nos diz que há benefícios nas aflições. Diz que a tribulação não é necessariamente má. Há benefícios nela. A aflição perturba, a aflição incomoda, a aflição deprime, mas ela traz benefícios. Isso parece um paradoxo. Isso parece uma coisa que não pode ser. O Salmo afirma que os grandes benefícios não vêm do sucesso, nem vêm do conforto, nem vêm da alegria, mas vêm da tribulação. É por isso que a Bíblia fala assim: olha, é melhor estar lá no lugar que está acontecendo o luto, do que onde está acontecendo a festa. Porque onde está acontecendo a festa, as coisas não são tão verdadeiras. Às vezes aquilo não representa uma verdadeira alegria. A gente não conhece as pessoas pela festa, a gente conhece as pessoas pelo sofrimento. Quer conhecer alguém, veja ela na hora da tristeza, na hora da aflição, na hora do sofrimento, na hora difícil da vida, é que a gente vai conhecer as pessoas. A gente vai saber quem elas de fato elas são. No coração do ser humano, as virtudes são geradas em meio à dor. É na dor, é na tribulação que os sentimentos ganham grandeza. É na tribulação que os verdadeiros cristãos mostram quem eles realmente são e aquilo de que eles são capazes, ou aquilo que nós somos capazes. Na aflição vai mostrar até onde a pessoa é capaz de crer e, acima de tudo, vai mostrar o nível da relação que ela tem com Deus. A gente só demonstra quem nós somos mesmo nessa hora difícil. Se você nunca viu alguém passando um momento como esse, passando uma tribulação, mesmo que seja seu esposo, sua esposa, você não sabe quem ela é. Por isso ele diz aqui: olha, o meu espírito se esmorece, mas Deus conhece a minha vereda. Sabe o que o salmista está dizendo? Nessa hora em que o espírito me esmorece, esse Deus que conhece a minha vereda, Ele vai mostrar também, e Ele vai produzir uma autorrevelação. Eu vou começar a me conhecer melhor, as minhas limitações, a minha incapacidade de resolver os conflitos, de resolver os problemas. Essas situações mostram quem nós somos, fala do que nós temos no coração. O autor do livro de Deuteronômio vai dizer que Deus provou Israel no deserto, mas provou Israel de que maneira? Provou Israel com fome, sede e privações. E aí ele completa dizendo assim: para se revelar o que estava em seus corações. Foi ali que apareceu de fato aqueles que criam e aqueles que só queriam reclamar contra Deus e contra aqueles líderes que foram levantados por Deus. Então,
essa autorrevelação não é para que Deus nos conheça. Deus já sabe quem eu e você, nós somos, independente do que passamos ou deixamos de passar. A autorrevelação é para que a gente se conheça, para que a gente tenha uma noção de quem realmente nós somos. O que fazer, então, diante dessa turbulência, desses tsunamis que se levantam na nossa vida? O Salmo 142 nos ensina uma coisa. Ele nos ensina que o segredo nessa hora é orar. O segredo nessa hora é falar com Deus. Por isso esse salmo é o salmo de oração do começo ao fim. O salmista começa orando e termina orando. Ele abre-se diante de Deus nessa queixa, mas é uma queixa orando. Deus não se incomoda que você se queixe, mas se queixe orando. Senhor, não estou entendendo nada. Isso que está acontecendo comigo, isso está acontecendo na minha vida, isso está acontecendo na minha família. Eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo. Deus entende isso, de a gente não entender as coisas. Mas ao mesmo tempo você está submisso a Ele, você está em oração. Orar, irmãos, é uma conspiração contra aqueles que intentam o mal contra nós. Quando eu oro, eu me alio com Deus, e aí eu vou ficar aliado com Deus, eu vou ficar mais forte do que os inimigos. Quando você se alia com Deus, não importa quem seja o inimigo, mas ele já vai perder, porque você tem Deus como aliado. Então orar é falar com Deus, é abrir o coração com Deus, é chamar Deus para o seu lado, é chamar o Senhor para ficar ao seu lado, é ter o Todo-Poderoso como seu parceiro. Eu estou abrindo meu coração para Deus, eu estou falando para Ele dos meus problemas, eu estou confessando a Ele as minhas agitações, as minhas inquietações, e agora Deus está ali com você, Ele está ali do seu lado. Mas como é que eu posso fazer isso numa hora de tribulação, de angústia? Os versos 6 e 7, que conclui esse salmo, ele diz como a gente fazer isso. Confessando a nossa fraqueza. Confessando a fraqueza. A gente se lembra novamente de Paulo, quando Paulo, depois de uma experiência difícil, de ter pedido coisas a Deus que não foi atendido, ele dizia assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque essa nossa força não é a nossa força, é a força que vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. Davi diz assim: olha, eu tenho certeza de que o meu inimigo é mais forte do que eu não posso com ele, não sou eu que vou vencê-lo. Mas quando eu oro assim, confessando diante de Deus essa minha fraqueza, Deus tem duas atitudes, tem duas ações que Ele pode fazer. Ou Ele me fortalece para que eu vença esse inimigo, ou Ele enfrenta logo o inimigo de vez e o destrói. Porque eu estou confessando o Senhor e abrindo meu coração para Deus e dizendo: isso aí eu não posso sozinho. Davi faz isso, ele confessa: o meu inimigo é mais forte. Ele está colocando essa situação diante de Deus. Davi ora, e nessa oração ele diz o que ele pretende fazer. Ele diz: Senhor, tira a minha alma do cárcere em que ela se encontra. E aí ele diz o que ele vai fazer: e quando tu fizeres isso, eu te darei graças. Olha a disposição de Davi: eu te darei graças,
Por quê? Porque tu és o meu quinhão, tu és o meu tesouro na terra dos viventes. Versículo 5. A tribulação deve gerar em nós esse sentimento de dependência de Deus. É quando a gente cai, cada um cai em si e diz assim: não posso vencer isso sozinho, mas eu tenho um Deus que é meu aliado. E com Ele eu vou superar essa situação. Qual é o teu problema? É grave? É sério? É difícil? É assim como esse problema de Davi? Lembre-se que é nessa hora que nós vamos saber quem realmente nós somos. Porque a tribulação vai provocar a pujança da tua fé, da gratidão a Deus. Então não desanime, meu irmão, não desanime. A experiência cruel de Davi foi uma experiência dura, mas com essa gratidão no coração, com esse sentimento de dependência, ele viu a vitória. E ele está escrevendo esse salmo porque isso aqui, o problema já tinha sido superado. E quando ele escreve o salmo, é porque ele diz: agora deixa eu contar essa história para as pessoas. Eu tive lá no vale da sombra da morte, eu estive às portas da morte, mas de tudo mesmo Deus me livrou. Agora deixa eu compartilhar isso. Deixa eu contar aquilo que Deus faz. Esse Deus que não o abandonou, esse Deus que se fez presente, esse Deus que o livrou de todos os seus inimigos. O salmo é uma melodia de gratidão. Esse salmo é um canto de vitória, pela alegria de poder contemplar o livramento que Deus lhe concedeu. E que seja essa, irmãos, e que seja esse o nosso sentimento também nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas aflições, nas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quando você se sentir assim amargurado, abatido, abra seu coração diante de Deus. Confesse a sua fraqueza e a sua dependência do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.